Olá a todas e todos os alunos da segunda série do ensino médio. Com esse vídeo nós começamos uma nova análise conduzida pela voz dos professores de textos que estão relacionados com o currículo e que vão se complementando semana a semana e dialogando com os outros materiais da aula. Nesse encontro de hoje, a proposta é estudar o romantismo no Brasil, continuando o vídeo de literatura da semana anterior. E para isso, intitulei essa apresentação de O Exílio e a Diáspora. Sei que são duas palavras provavelmente desconhecidas ou então pouco conhecidas por muitos de vocês, mas nós vamos conhecê-las durante a apresentação. Vamos lá. Começamos novamente por uma epígrafe da aula. Dessa vez, um texto mais longo, o trecho de um poema chamado Súplica, da poeta moçambicana Noêmia de Souza. Esse texto foi escrito entre 1949 e 1951 e diz o seguinte: Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas seremos sempre livres se nos deixarem a música. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. Esse trecho do poema da Noêmia de Souza figura o que nós vamos conhecer logo mais como uma experiência de diáspora cultural. No entanto, vamos deixar essa palavra para daqui a pouco e nos ater sobretudo ao lugar da música que aparece nesse texto. A música como uma espécie de resto da colonização, resto do processo de sequestro, deslocamento e trabalho forçado das pessoas negras africanas no Brasil e em outros territórios colonizados pela Europa. E a música é o que resta e, ao mesmo tempo, diante do horror, ela contém vida suficiente. Sobretudo nesse trecho final, da última frase da epígrafe, em que no lamento estará a terra. Ou seja, parece que essa música guarda o lugar. Algo de parecido vai acontecer com as árvores dos próximos textos que vamos ler. Começamos com o clássico do romantismo literário brasileiro, A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Digo que é um clássico supondo que alguns de vocês já conheçam mais ou menos, já tenha lido em algum momento, ou, mesmo não tendo conhecido, saibam que esse texto está na memória da cultura brasileira, citado por outros muitos textos, e vamos tentar entender por que também da importância desse texto. A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, apresenta também uma epígrafe, e é uma epígrafe escrita justamente pelo nosso conhecido da semana passada, o poeta alemão Goethe. Essa epígrafe é escrita em alemão e foi publicada assim pelo Gonçalves Dias, mas eu trouxe a tradução dela para o português, feita por um outro poeta, o Manuel Bandeira. E ela diz assim: Conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro. Conhecê-lo? Para lá quiser eu ir. Então essa epígrafe figura um espaço que a gente pode chamar de utópico ou paradisíaco, em que as árvores frutíferas ou a laranjeira representa
não só o alimento, mas uma preciosidade, né? Os frutos de ouro que contrastam com a escuridão da densidade das suas folhas, a escura fronde das folhas, né? Então, esse espaço da utopia, ou seja, esse lugar imaginário que oferece, sem trabalho, sem necessidade de trabalho, tudo aquilo de que a gente precisa para viver, é um espaço que vai aparecer no poema do Gonçalves Dias. E esse poema começa com os seguintes versos: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O poema continua, por isso coloquei as reticências aí embaixo, mas gostaria de começar olhando apenas para esses primeiros versos, antes de ler os demais. Primeiro, vocês já devem ter reconhecido aqui o eco do hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro foi escrito depois do poema de Gonçalves Dias, ou seja, para vocês verem como esse poema foi se tornando importante, é desse poema que saem alguns versos que estão citados no hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores, por exemplo. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então, esse lugar de elogio da natureza brasileira que está presente no hino nacional, está presente também aqui nesse poema. Se a gente lembrar da semana passada, vocês vão lembrar que uma das marcas do romantismo literário é o que a gente pode chamar do sentimento de natureza. É a ideia de que é possível interpretar o sentido da natureza a partir da experiência pessoal, né? Ou seja, a natureza ela não tem um código divino, por exemplo, que poderia ser traduzido religiosamente, né? Nem mesmo no caso desses exemplos que nós estamos vendo, um código, digamos que científico. Se trata de uma possibilidade infinita de leitura que nós podemos encontrar a partir da observação e da relação de sentimento que nós criamos com a natureza. Algo dessa ordem parece estar presente na canção de Gonçalves Dias. E essa canção, sobretudo, ela representa dois lugares nesse começo: o aqui e o lá. Na primeira estrofe eles aparecem no verso 3 e no verso 4. Embora nós não saibamos claramente por esses versos onde é aqui e onde é lá, o que fica claro é que lá é melhor do que aqui. E lá é a minha terra, e aqui não é a minha terra. E eu sei disso sobretudo porque o título me sugeriu isso. A canção do exílio. Estar exilado é estar fora do seu lugar de origem, fora do seu lugar de vida. O exílio é uma experiência de deslocamento, mas sobretudo de um deslocamento em que você passa a estar fora, passa a estar deslocado do seu espaço e vivendo a experiência do estrangeiro no espaço em que você está. Mas, como em todo exílio, você não perde a relação com a sua terra. Nesse poema do Gonçalves Dias, a relação com a terra, com a minha terra, se dá através dos elementos da natureza. E começa por uma árvore, ou por árvores em geral, já que o termo usado é o termo genérico, né, que são as palmeiras. E depois da árvore, um pássaro de canto doce, o sabiá. E logo que se lembra do pássaro que canta nas palmeiras, há a comparação entre as aves daqui e as aves de lá, né, nos versos 3 e no verso 4. A segunda estrofe ela prossegue com esse procedimento comparativo. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores,
mais vida, mais amores, né? Então não se trata de um lugar em que não tem diante de outro que tem, mas trata de um lugar que tem e de outro que tem mais, de outro que é melhor. A natureza de lá é melhor do que daqui. Se esse poeta está exilado, a natureza da terra dele é melhor do que a desta terra em que ele se encontra nesse momento. Vamos prosseguir a leitura. A continuação do poema diz: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Coimbra, julho de 1841. Bom, essa assinatura revela ainda mais o que está acontecendo. Coimbra é uma cidade em Portugal e é uma cidade sede de uma universidade importantíssima, a universidade mais antiga ali de Portugal. De fato, Gonçalves Dias foi estudante da Universidade de Coimbra, de modo que então esse poema se revela no final. Ele está exilado em Portugal, estudando, se lembrando da sua terra, o Brasil ou o Maranhão, onde ele nasceu e cresceu, numa fazenda. Esse exílio, no entanto, não é um exílio forçado, é um exílio voluntário, né? No entanto, o lance do poema, no seu momento, era justamente pensar que a terra dele não é Portugal. Afinal de contas, em 1841, fazia quase 20 anos que o país, o Brasil, tinha se tornado independente politicamente de Portugal, embora tenha sido um processo de independência, como vocês estudam a história do Brasil, bastante contraditório em relação à autonomia política, cultural do país. O fato é que a independência do Brasil trouxe como questão para a cultura brasileira pensar o que é o Brasil, pensar o que é a cultura brasileira. De modo que esse sentimento de nacionalidade que o Gonçalves Dias representa nesse poema, dizendo que a sua terra é o Brasil e não Portugal, e que em Portugal ele se sente desterrado, ele se sente exilado, isso é uma espécie de novidade cultural no país daquele momento. Afinal de contas, havia uma espécie de eurocentrismo na cultura brasileira, como até hoje se propala que há, né? Segundo o qual a Europa e os elementos europeus da cultura brasileira são considerados, ou teriam sido considerados aqueles mais significativos, de modo que estar na Europa estudando em Coimbra seria fazer jus à sua origem. No entanto, ao contrário, o Gonçalves Dias ele inverte essa equação, pensando que a sua origem está no país, no Brasil, seu país natal. No entanto, ele o faz com uma visão de natureza que nós poderíamos considerar interessada, né, recortada, né? Ou seja, havia muita coisa no Brasil que ele poderia selecionar, e o que ele seleciona são alguns elementos de uma natureza paradisíaca, de uma paisagem natural que não ameaça a sua vida, que está domesticada, digamos assim, né? Ou seja, é a contemplação do céu com mais estrelas, são os bosques, né? Ou seja, não é a floresta desconhecida por ele, Gonçalves Dias, e habitada por povos indígenas, por exemplo. Mas é uma natureza que quase poderia brincar dizendo que é uma natureza de fazenda, né? Ou seja, a natureza desse que contempla as estrelas, que tem jardins floridos, que passeia pelo bosque, que ama, né? Ou seja, é uma natureza infantil, é uma natureza da infância, também poderia dizer dessa maneira, né? Esse é um ponto que o poema costuma ser valorizado, né? Por fim, gostaria de olhar
para a sonoridade do poema, para a parte da forma do poema, né? O poema ele é todo rimado, mas não em todos os versos. São os versos pares que produzem rimas consoantes em A ou em ores, como aparece na segunda estrofe, né? E essa rima em A é uma rima com palavras oxítonas. Sabiá, lá, sabiá, lá, cá, lá, sabiá. Ou seja, apenas essas 3 palavras se repetem nos versos pares do poema, à exceção da segunda estrofe, que rima flores com amores. Ou seja, é um poema que traz uma formação, digamos assim, simples, né, da sua estrutura. Os versos são em 7 sílabas, todos em redondilha maior, como a gente chama, o que é próximo de todas as cantigas de roda, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Brilha, brilha a estrelinha, brilha, brilha lá no céu. Eu poderia aqui citar uma série de cantigas para mostrar para vocês que cada verso da cantiga tem o mesmo número de sílabas de cada verso do poema do Gonçalves Dias. Então o poema dele se aproxima dessa memória popular, usando palavras simples, rimas de repetição de palavras, produzindo então um poema, digamos assim, de comunicação menos mediada pelo dicionário e mais mediada por o que a gente pode chamar do afeto, mais mediada pela história afetiva, né? Bom, teria muito a dizer também sobre esse poema, mas vou seguir em frente. O fato é que as palmeiras, elas são uma espécie de símbolo da paisagem tropical, né? O próprio Brasil, no século XIX, fez de uma espécie de palmeira símbolo do país. Tem uma espécie de palmeira que aqui no Brasil é conhecida como palmeira imperial. Embora ela não seja de origem brasileira, ela foi adotada pelo Império Brasileiro e pelo Dom Pedro II como o símbolo da nacionalidade. Não é o caso dessa palmeira que nós vemos nessa fotografia, mas essa palmeira que vemos na fotografia é mais um exemplo de como as palmeiras se tornam símbolo do que eu posso chamar aqui de uma paisagem tropical. Essa é uma fotografia de 1885, mais ou menos, feita por um dos fotógrafos principais que atuaram no Brasil naquele século, que foi o Marc Ferrez, e foi tirada em Paquetá, na ilha de Paquetá. Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro, que é uma ilha, e que fica na Baía de Guanabara. Essa imagem mostra para a gente uma praia bastante tranquila, trata-se de uma praia da Baía de Guanabara, onde há uma palmeira e a gente tanto vê a palmeira quanto também o reflexo dela nas águas. Chama a atenção que essa palmeira está um pouco curvada, né? Então ela parece que está se curvando na direção da própria água, né? E como a gente vê o reflexo dela também, é como se essa palmeira estivesse querendo se olhar na água, né? O que a gente tem aqui de algum modo, é uma citação do mito grego de Narciso. O mito de Narciso é esse mito em que um rapaz jovem, bonito, um dia se vê no espelho d'água de um rio, se apaixona perdidamente pela sua imagem e não consegue mais sair dali. Acaba morrendo diante da sua imagem e onde ele morre nasce uma planta chamada Narciso. Não deixa de ser também uma imagem das nossas relações contemporâneas com as redes sociais, porque nós ficamos, muitas vezes, tempos e tempos diante das telas, à procura da nossa própria imagem, produzindo a nossa própria imagem narcísica, ou seja, a imagem que nós desejamos oferecer para o outro, mas que no fundo nós estamos produzindo para nós mesmos. De qualquer maneira,
se a palmeira virou no século XIX um símbolo da brasilidade, da paisagem tropical, como mostra o poema do Gonçalves Dias, Minha Terra tem palmeiras, como mostra a palmeira imperial, que é uma espécie de palmeira que forma um corredor no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e que está também espalhada em outras partes da cidade do Rio de Janeiro. Nessa imagem do Marc Ferrez, nessa fotografia, nós podemos pensar que nós estamos diante do narcisismo nacionalista do século XIX, do romantismo brasileiro do século XIX. E esse narcisismo ele pode ser olhado no poema do Gonçalves Dias por meio de uma paródia que esse poema recebeu no século XX. Em 1973, um poeta chamado José Paulo Paes resolveu fazer uma paródia, ou seja, um poema que cita a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, mas, ao citar, produz um efeito crítico de humor. E ele diz assim no poema, Canção de Exílio Facilitada. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá. Cá, bar. Ora, o que o poema compõe é uma diferença muito elementar entre dois espaços, lá e cá, em que lá está associado à interjeição a como uma interjeição de prazer e cá está associado à interjeição ba como uma interjeição de saco cheio, digamos assim, como uma interjeição de desprazer. E lá está associado a 5 substantivos, todos eles oxítonas terminados em a, imitando, portanto, a Canção do Exílio. Mas apenas um deles apareceu na Canção do Exílio, que foi sabiá. Os outros, que eram lá e cá, esses advérbios de lugar, aparecem nas outras estrofes. E aí abaixo de sabiá aparece papá, que é uma maneira infantil de pedir comida ou de nomear a comida. Maná, que é um tipo de bebida doce, né? E poderia pensar que é o iogurte do século XIX, brincando um pouco. Sofá, que é uma imagem do conforto. E sinhá, que é a imagem da relação de trabalho escravizado entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil do século XIX. O que José Paulo Paes está fazendo aqui é, de algum modo, denunciando o colonialismo presente na Canção do Exílio, que considera lá no Brasil o espaço da minha terra como o espaço em que o outro me serve, como o espaço do privilégio. E, portanto, por isso que seria um espaço desejado, prazeroso. Ou seja, o prazer à custa do sofrimento do outro. E por isso, cá em Portugal, onde ninguém me serve, né, é um lugar chato, é um lugar do saco cheio. Bom, o que me parece importante destacar aqui é que se o romantismo literário é um espaço da utopia, e da utopia brasileira pelo exagero da natureza brasileira, ou seja, pela composição de uma paisagem natural brasileira que é domesticada e, portanto, representa a riqueza do país, a sua possibilidade econômica, embora isso não esteja na Canção do Exílio, participa dessa ideologia, né? E a conotação paradisíaca que esse espaço guarda, né? No entanto, como em toda utopia, esse espaço só é possível porque há contradições sociais profundas na produção desse conforto, na produção dessa possibilidade de prazer e plenitude. E essa produção utópica, ela se dá à custa da escravização do trabalho das pessoas negras que vieram trazidas, sequestradas de África para o país. É a partir daqui, então, que a gente vai fazer uma torção nessa argumentação e olhar para uma outra árvore que
pode nos ensinar um pouco sobre como ver o Brasil. Tem um samba de 1981, composto por Luiz Carlos da Vila, chamado Doce Refúgio, que representa o Cacique de Ramos. Cacique de Ramos é um espaço que fica no bairro de Ramos, aqui no Rio de Janeiro, onde acontece uma roda de samba, já há décadas, desde aquela época, e onde tem uma árvore, um pé de tamarindo ou uma tamarineira. Esse lugar tem uma história, e é essa história que eu gostaria de contar rapidamente para a gente ler a letra da canção. Esse terreno ele teria sido tornado terreno dessa roda de samba a conselho de uma mãe de santo, mãe menininha do Gantuá, uma das mães de santo mais importantes do candomblé brasileiro, filha de Oxum. Ela teria aconselhado a mãe de Ubirajara e Ubirani, que são dois dos sambistas fundadores do Cacique de Ramos, a que eles procurassem um terreno com árvore frutífera para comprar, para adquirir como espaço do Cacique de Ramos. E seguindo esse conselho, Ubirajara e Ubirani, dois irmãos que são católicos, seguiram o conselho da mãe deles, que se consultou com a mãe menininha de Gantuá, e chegaram até o terreno onde há um pé de tamarindo. Esse pé de tamarindo já estava de pé, segundo eles, quando eles chegaram há décadas, de modo que hoje ele deve ter certamente perto de 100 anos, pelo menos, de vida. E é à sombra da tamarineira que boa parte dos pagodes mais famosos da cultura brasileira hoje foram compostos. Essa canção, chamada Doce Refúgio, começa dizendo o seguinte no seu refrão: sim, é o Cacique de Ramos, planta onde em todos os ramos cantam passarinhos nas manhãs. Lá o samba é alta bandeira, e até as tamarineiras são da poesia guardiãs. Então talvez vocês já tenham percebido que a gente está de novo diante de um espaço utópico, paradisíaco. O Cacique de Ramos, que é o nome de um lugar que está relacionado ao bairro de Ramos, aqui se torna um elemento, um espaço mágico em que o próprio nome do lugar se encontra com a natureza. Ramos é o nome de um bairro, mas é também um espaço vegetal, como uma planta, onde em todos os seus ramos os passarinhos cantam. Se a gente lê essa imagem como uma metáfora, é como se a música surgisse dos ramos do bairro de Ramos. Porque os passarinhos representam a música aqui cantando, e eles representam uma música que vem da planta. E essa planta é o nome do próprio bairro, Ramos, que está sendo nomeado no espaço da roda de samba Cacique de Ramos, que tem uma menção indígena. Olha que curioso, então é como se a cultura indígena ensinasse alguma coisa sobre fazer música para esses sambistas. Vem a segunda estrofe, que diz que lá, olha só o advérbio que tinha aparecido na Canção do Exílio, o mesmo. Lá, no Cacique de Ramos, o samba é alta bandeira. Curioso, a bandeira alta é um símbolo do candomblé, é um símbolo do tempo, do vento, das tempestades, de como está se comportando o clima, a bandeira branca. O samba, então, é essa arte que vai nos conduzir no nosso caminho de caça, no tempo. E nesse lugar onde o samba é alta bandeira, até as árvores, as tamarineiras, guardam a poesia. A poesia é o fruto dessas árvores,
Então a gente está num espaço de utopia novamente, né? Mas vejam que agora é uma utopia dentro da própria cidade. A gente está na cidade do Rio de Janeiro em 1981, uma cidade urbanizada. Então a gente está falando de uma reunião de pessoas, sobretudo negras, que em torno do samba, que é uma música profundamente relacionada à negritude no Brasil, se reúnem para cantar, e ali eles encontram a natureza e a voz da natureza como um espaço em que esse canto é possível. Daí o título da música, Doce Refúgio. Essa é a continuação da música, é um partido alto, então ela tem um refrão e tem duas estrofes que os poetas improvisaram, né? E essas duas estrofes, então, se estendem, mas como a nossa aula já se estendeu por hoje, eu vou terminar com a imagem final, que é a imagem do grupo de pagode que canta essa música, o grupo Fundo de Quintal. Essa é uma imagem da época, né, do grupo. O grupo existe até hoje, né? E ela tem reunidas duas figuras que se tornaram independentes do grupo com o tempo. No primeiro plano, segurando o banjo, Almir Guineto, já falecido, e no centro, segurando o violão, Jorge Aragão. Os outros integrantes do grupo, alguns estão vivos. Um deles, que é o penúltimo à direita, faleceu de Covid no final do ano passado, em dezembro, o Birani, né? E ao lado dele, o mais alto, ao fundo, Birajara, é o mais velho do grupo, tem mais de 80 anos, é vivo, é o irmão de Ubirani, e são aqueles dois irmãos que receberam das mães deles, né, da mãe deles, a dica, digamos assim, de mãe menininha do Gantuá, que é de procurarem um terreno à sombra de uma árvore frutífera, e assim encontraram um terreno na Tamarineira. Ora, a tamarineira é uma árvore africana, é uma árvore de origem africana, é uma árvore frondosa que dá frutos e sombra, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O samba, o pagode no Rio de Janeiro, pode ser considerado uma arte da diáspora africana, ou seja, ela é herdeira e ela revive, quando acontece, as culturas africanas que, trazidas para o Brasil, foram se transformando como forma de resistência da vida negra na cultura brasileira. E sendo assim, é uma espécie de utopia provisória ou utopia possível, né? Ou seja, não se trata talvez exatamente de uma utopia, no sentido de que não é um espaço que se realiza ou que se desenha como uma figura do nacional, né? Como uma figura do próprio Brasil. Mas se trata de uma espécie de canto que revive uma possibilidade cultural que resiste à sua própria destruição no Brasil, que muitas vezes não valoriza esse canto e age de maneira racista contra esse tipo de canto. Então, a proposta de comparar o poema de Gonçalves Dias com essa canção do grupo Fundo de Quintal é de procurar compreender como que, na construção dos espaços utópicos, existem relações sociais e culturais envolvidas. E essas relações sociais e culturais fazem parte do sentido utópico produzido por esses textos. Ou seja, quando eu leio a Canção do Exílio, se eu considero a racialidade da autoria da canção, ou seja, se eu considero que Gonçalves Dias, mesmo tendo sido um poeta de figura miscigenada entre pessoas brancas e pessoas negras, viveu uma infância associada às elites brasileiras e representou na sua poesia, com beleza, com emoção, essa
esse privilégio, isso participa da Canção do Exílio como sentido. Algo diferente do que acontece com o pagode, que produzido sobretudo por pessoas negras, sobretudo, mas não sempre, por pessoas de vida associada às classes trabalhadoras do Brasil, figura, portanto, nas suas utopias construídas, no seu doce refúgio, o sentido das relações sociais de memória africana. E por isso eu poderia dizer que em Doce Refúgio não se trata de um exílio do Brasil, mas se trata do que a gente chama da diáspora africana como experiência cultural. Enquanto na Canção do Exílio, o exílio está posto entre Portugal e Brasil. E em Doce Refúgio, a diáspora pode ser compreendida na relação entre Brasil e África. Bom, então esse era um pouco o que eu gostaria de introduzir nesse comentário de hoje. Nós vamos voltar a esse tema, se ele não ficou claro, nas próximas aulas, lendo escritores brasileiros que abordaram temáticas e formas, né, e que elaboraram formas literárias que nós podemos reconhecer como formas da diáspora cultural africana. Bom, por hoje foi isso. Um abraço a todos, ótima semana de estudos. Estou à disposição para dúvidas e comentários e debates sobre essa aula no fórum da nossa aula.